Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do CX Talks, que eu vou falar para vocês, está imperdível. Hoje, o nosso convidado, eu vou ser sincero, eu estava ansioso por esse episódio nosso. Hoje a gente traz um cara aqui que ele não só conhece, como ele realizou muito dentro de um país e dentro de um contexto onde fazer captação de clientes sob todas as dificuldades, que é o canal de voz, para ativo, para outbound, quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando. Então é por isso que hoje, se você tenta falar com o seu cliente, não consegue, se você briga todos os dias com taxa de contactabilidade, com contatos efetivos e tudo mais, esse episódio está imperdível. Fique até o final. Com vocês, Leonardo Gomes, CTO da Nuveto. Boa tarde, obrigado, Vitor. Estou muito feliz de estar aqui, primeira vez, espero poder contribuir aí. Maravilha. Léo, bom, te conheço faz tempo, meu amigo, além de ser o CTO da Nuveto. Vamos lá. Para quem não conhece o Leonardo Gomes, ele tem aí uma vasta experiência, tanto do lado de telecomunicações, das operadoras, depois um cara que trabalhou por mais de 10 anos de uma grande empresa multinacional, fazendo captação massiva de clientes, onde o canal de voz era um dos principais canais de captação e principalmente entregou resultado captando o cliente por voz. Ou seja, que captar cliente por voz? É ligar para os prospects, para as pessoas, gerar lead e converter. Imagina hoje com todas as dificuldades que a gente tem de Anatel, das próprias pessoas que com razão deixam de atender telefone até pelos excessos cometidos pelas empresas, você conseguir fazer isso de uma forma assertiva e que acima de tudo entrega resultado. E hoje é um pouco do que a gente vai explorar aqui com você hoje. Não, perfeito. Bora lá? Bom, vamos embora. Então tá bom. Léo, vou falar por mim, Vitor consumidor. Cara, toca o meu telefone, olha que eu sou da área de vendas. Se vem um número fixo que não está na minha agenda, eu não atendo. SMS, eu olho uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, aquela visão, você bate o olho, só um preview, porque a maioria das coisas que vem ali é spam. Cara, nesse ambiente hostil que se tornou as chamadas telefônicas, os spams de SMS, de e-mail aqui no Brasil, como é que faz para conseguir falar com as pessoas? Eu acho que o mais importante, Vitor, se a gente parar para analisar, de uns anos para cá, tem aumentado muito a agressividade das empresas. Então, eu até vivenciei isso aí nos últimos anos, tá? Não só onde eu trabalhei, mas eu vi em algumas outras empresas também, parceiros, conversando com amigos. A mentalidade era sempre talvez você bater, espremer o mesmo canal, muitas vezes com uma estratégia não muito dinâmica, sem tentar entender qual que é a dinâmica do teu cliente, e você acabava talvez passando um pouco dos limites, né? Você via muitas e muitas empresas ligando, usando canal de voz, por exemplo, 20, 30, 40, 50, 100 vezes, 60 ligações diárias. E quando você parava para analisar, estavam repetindo a mesma estratégia. Você discava com os mesmos números telefônicos, usava o canal de voz, às vezes você diferenciava o horário que você ligava, mas você nunca tentou entender o teu cliente, qual que é o comportamento dele, ou o que você teria que fazer para conectar o teu negócio com o teu cliente. E aí o que a gente vê que vem passando é que hoje em dia existe um lixo, né, uma toxicidade nesse ambiente. Você percebe que tem muita gente usando vários canais. Ou seja, ninguém mais consegue ver e-mail hoje. Um e-mail pessoal, muito raro. Filtros de spam, agora você tem a parte do canal telefônico, por exemplo, é um volume violentíssimo de chamadas que você recebe. Ou seja, você acaba ignorando tudo. Voltando na tua pergunta, o que a gente sempre colocou no topo da cadeia era: o que eu posso fazer para entender qual é o canal que funciona para o meu cliente? O que acontece? As pessoas, elas não têm a intenção
de não receber nada ou de bloquear tudo. Alguma coisa é importante. O desafio aqui é você entender o que é importante para cada pessoa e qual é o caminho que você vai traçar para chegar nessa pessoa. Você quer que eu explique um pouquinho, talvez, de estratégia? Fala um pouquinho, traduz um pouco isso, trazendo talvez exemplos reais, fictícios, práticos, para que a gente consiga tangibilizar o que são esses caminhos, como é que a gente faz para conhecer bem do outro lado quem que é meu cliente, as suas preferências, essas coisas. Tá, perfeito. Se você analisar as pessoas hoje, como eu falei, eu acho que ninguém tem a intenção de se isolar do mundo, sabe? Bloquear tudo, até porque você tem serviços essenciais. Você precisa receber comunicação de serviços essenciais. Então, sempre vai existir algum caminho para você chegar naquele teu cliente. O segredo aqui é descobrir qual é o caminho ideal dessa pessoa. O que a gente sempre procurou fazer é testar os canais e nunca abusar dos mesmos. Ou seja, criar uma regra com uma estratégia clara, inteligente e não abusiva. Por exemplo, eu vou testar o canal de voz. A gente tem diversas operadoras. Eu vou discar por uma operadora, se essa operadora não tiver sucesso, a gente sabe, eu venho do mundo de telecomunicações, nenhuma operadora, nem no Brasil nem no mundo, ela consegue completar todas as chamadas para todos os números. Existem falhas. Então, inteligente seria, você testa esse caminho, não conseguir esse caminho, eu vou testar uma segunda operadora. Talvez um tipo de numeração diferente, um outro caminho de voz. Eu vou tentar chegar nesse cliente. Se eu não conseguir chegar nesse caminho, eu teria que mudar o canal. Hoje em dia é muito comum você usar o WhatsApp. Acho que todo mundo usa o WhatsApp para tudo. Principalmente aqui no Brasil. Exatamente. Tem gente que bloqueia a parte de voz. Você pode chegar por texto. SMS era um canal muito usado no passado, hoje em dia já não é tanto. Tem gente que prefere o RCS, que também já está ficando muito comum. Existem outros canais, por exemplo, redes sociais. Então, o que eu creio é o seguinte, você sempre tem que ter uma estratégia clara, explorar todos os canais possíveis e sempre com cuidado para não abusar de nenhum deles. Se você passar por todos, com estratégia, fatalmente, em algum momento, você vai conseguir descobrir qual é o canal que conecta com aquela pessoa. Não, perfeito. E assim, quando você comentou do que está acontecendo aqui, das pessoas serem muitas vezes incomodadas por empresas usarem de forma repetitiva, inconveniente, tentativas, de repente assuntos que não são de interesse dessa pessoa, num horário que ela não está disponível para falar. Na sua opinião, olhando do lado empresa, é mais fácil da gente perceber a necessidade. Eu preciso te cobrar uma dívida, eu preciso te ofertar um produto porque eu preciso vender, eu preciso fazer um follow-up contigo de algum processo que foi aberto, enfim. Tem alguns casos de uso que se aplicam e quem está do lado da empresa talvez tenha mais facilidade de entender. Quando que essa forma de contato ela é benéfica para o cliente? Me dá um exemplo. Você diz no ponto de vista de uma empresa qualquer, que esse cliente... Qualquer. Uma empresa, quando que ela consegue ser benéfica para o cliente? Quando que uma estratégia bem feita, ela não é benéfica única e exclusivamente para a empresa, mas também para o cliente. Beneficia o cliente que, por exemplo, como você falou, bloqueou as chamadas, não atende chamadas de número desconhecido, não lê SMS, esse tipo de coisa. E muitas vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu com algumas pessoas, existem alguns serviços que às vezes você talvez nem conheça, nem saiba que precisam chegar em você, ou às vezes um serviço específico que você tem e alguém está tentando te comunicar de alguma mudança de regras do serviço, etc. Ou seja, você não está claramente esperando essa chamada, mas essa chamada precisa chegar em você. Nesse caso, obviamente, se essa chamada tem que chegar em você para te dar alguma notícia, imagina um serviço público, imagina um hospital, imagina alguma
algo que você necessite, eu entendo que isso é benéfico e eu entendo que essa empresa que busca esse contato precisa encontrar uma forma de chegar em você. E essa é outra razão que eu dizia, que as pessoas não querem se isolar do mundo, né? Exato. Então, não sei se eu te dou um exemplo talvez mais claro. Digamos que existe alguma entidade, um órgão, algum exame, algo que você fez num hospital há anos atrás e hoje eles querem te dar o resultado de algum exame, alguma coisa. Talvez você nem se lembre, talvez você não esteja esperando, talvez você precise voltar para fazer um exame. Você entende? Seria talvez algo que existe um benefício daquela chamada chegar em você. É que você acaba perdendo, a empresa acaba perdendo a oportunidade de ser proativa quando o cliente ele bloqueia os tipos de contato, né? Bom, aconteceu comigo tem pouco tempo. Pessoal da Enel, anotem isso daí, hein? Eu mudei de casa, fiz ali a transferência da minha instalação, só que por algum motivo não estava mais no débito automático. E assim, normal, eu recebo umas 20, 30 ligações de spam por dia, de número desconhecido, tentativa de fraude, aquele monte de coisa. Então eu via várias chamadas entrando no meu telefone, obviamente não atendi. Toda vez que eu abro o meu SMS, minha lista, tem uma pancada de mensagens ali que eu também quase não leio. E para minha grata surpresa, um dia eu cheguei em casa e minha luz estava cortada. Eu fiquei pé da vida, né? A primeira coisa que eu fiz foi ligar lá na Enel. Como assim tá cortada a minha luz? Vocês não me avisam, etc. Senhor, a gente tentou te ligar, a gente te mandou SMS, tá aberta essa conta há tanto tempo e a sua luz foi cortada. Bom, resumo da ópera. Eu, como cliente, eu cheguei em casa, tive que tomar banho gelado, foi bem naquela época do frio danado, não tinha televisão, as coisas descongelaram na minha geladeira porque a religação demorou 24 horas, né? Então assim, se a empresa tivesse entrado em contato comigo por um canal que eu uso, por exemplo, o WhatsApp, ou se ela tivesse minimamente se identificado na hora que ela fez a chamada telefônica, eu provavelmente atenderia, porque se eu vejo que a Enel me ligando, eu falo, opa, será que eu esqueci alguma coisa? Será que está com algum problema na região, eles estão me avisando? E com certeza eu teria evitado esse problema de ter ficado sem energia e a Enel não demoraria 1, 2 meses para receber o valor daquela mensalidade. Então assim, esse tema que você trouxe ele não necessariamente é só benéfico para a empresa, Sim. Mas muitas vezes a empresa passa a ter a oportunidade de ser proativa com os clientes, com os usuários finais. Esse teu caso foi uma clara, talvez, falta de estudo, certo? Talvez o serviço público, como você falou, Exato. Usando um nome essenciais que você comentou. Talvez essencial, poderia fazer todo sentido. Ou, no mínimo, eles teriam explorado mais de um canal, né? Provavelmente te ligaram e foi só telefonia. Perfeito, perfeito. Isso é interessante, Vitor. Se você perceber, existe uma quantidade imensa de empresas que eles não fazem nem ideia de que existem outras possibilidades, entende? Eles enxergam, às vezes, os canais como commodities, ou seja, eu tenho telefonia, eu consigo ligar, só que ele não consegue entender a dimensão disso e as possibilidades que você pode ter, entende? Fatalmente a Enel deveria ter te ligado por um tronco, uma operadora. Fala algumas das possibilidades que existem hoje, que são possíveis, maneiras de se discar, de se fazer ser identificado numa chamada, numa mensagem que você envia, que facilitaria, por exemplo, esse meu caso da Enel. Olha, hoje você pode, por exemplo, algumas possibilidades. Você pode discar com números fixos identificados. A empresa pode mandar o logo dela, o nome dela, a razão da vai chamada. tocar o telefone, aparece o logo da empresa. Aparece o logo da empresa, o nome da empresa e aparece ainda a razão, o motivo do contato. Isso é uma alternativa. Eu teria atendido na hora.
nesse caso faz todo sentido, certo? Você pode explorar uma mensagem de texto de WhatsApp com um botão para a pessoa clicar nesse botão e já te devolver uma chamada caso ela tenha uma urgência. Eu falaria pelo WhatsApp por um botão, assim como eu falo com meus amigos, uma chamada de WhatsApp, eu falaria com a empresa. Exato. No WhatsApp Business lá, API oficial. Exato. A empresa te faz uma ligação telefônica, digamos que você não atendeu pelo motivo que for, você poderia automaticamente receber uma mensagem do WhatsApp e dentro dessa mensagem você poderia ter botões onde você clica e já se conecta diretamente na empresa com a pessoa que tinha interesse em se comunicar com você, de forma verificada. Pelo WhatsApp, exato. Isso é importante. Isso te protege de spam, scam, fraudes em geral. A gente aqui de São Paulo, toda vez que a gente tenta ligar para alguém de fora do estado, a primeira coisa que eu ouço é, putz, eu vi que era DDD 11, eu pensei que fosse de presídio, por conta dos golpes, das fraudes que existem, né? E aí, vendo ali a conta verificada, é uma forma de você assegurar que é de fato aquela pessoa, aquela empresa que está te ligando. Quem está originando a chamada, de fato, é o responsável por aquilo. Sensacional, sensacional. Hoje em dia, também é muito comum, trazendo esse tema aqui da segurança, o golpe da falsa central, né? Onde acho que o ecossistema bancário é o principal, onde a pessoa se passa por um agente de um banco, vai te oferecer um crédito, vai te perguntar algumas informações, ele acaba ali sequestrando sua conta, conseguindo movimentar, etc. Esse final de semana eu vi um caso que você comentou de laboratório, que está rolando com laboratório. Então, por exemplo, você fez exame no laboratório, o fraudador, ele te liga se passando por uma pessoa do laboratório, você dizendo que, deu um problema aqui no seu exame, a gente vai precisar refazer. Como foi um problema do nosso lado, não se preocupa, a gente vai até a casa de você sem nenhum custo adicional. Opa, tranquilo. Na verdade, é um fraudador que você permite, autoriza o porteiro, ele entra na sua casa, ele rouba seus pertences e tudo isso porque você não tinha uma verificação, você não tinha ali uma confiança naquele canal de comunicação. Como que a gente poderia mitigar, como que as empresas do setor financeiro, nesse caso as empresas de laboratório, medicina diagnóstica, poderiam prevenir esse tipo de fraude? Olha, uma alternativa viável que o pessoal usa é todo app que você tem da instituição que for, você consegue fazer aquele push notification, que é aquelas notificações que o aplicativo te dá. Que aparece ali, sim. No preview do seu celular. Você consegue consolidar os sistemas e disparar essas notificações ao mesmo tempo que você tenta trafegar, por exemplo, a voz em algum canal, como se fosse uma segunda verificação. Então imagina que você tem duas assinaturas, você vem por um caminho, digamos que você telefonou para a pessoa que você precisa falar, na hora que ela atende essa chamada, você consegue mandar um push e a pessoa vai receber algo dizendo, olha, essa chamada foi verificada. Isso é uma dos meios, você consegue por dois canais simultaneamente avisar que você é você e que essa chamada ela é real. Isso é interessante. Aliás, se tiver alguém do Nubank aí, deixa nos comentários. Eu vi, já faz algum tempo, o Nubank lançou, eu não sei se é bem via push notifications, mas eu sou cliente do Nubank, você acessa o aplicativo e você consegue ali nas notificações verificar que tem uma chamada em curso, o protocolo é tal, partiu do nosso parceiro que é o call center tal, com esse protocolo iniciou a tal hora, e é uma das formas que, por exemplo, o Nubank usa para se proteger desse tipo de golpe, né? Que hoje é muito aplicado. Sim, tem diversos tipos de comunicação, né? Você consegue usar chamadas via app também, via internet, que ela parte do próprio app da pessoa, que também é verificada. Você consegue trazer isso da web. Me fala um pouco mais, como que é essa chamada de dentro da web, de dentro do app? Como é que funciona isso? Isso é chamado de app call ou web call. O nome normalmente se usa a tecnologia WebRTC.
Então você tem um cliente dentro de um app, você consegue fazer uma discagem ou por dentro do teu aplicativo ou por uma página web. Isso vai para um servidor, ele processa essa chamada, ele converte isso numa chamada de voz convencional, que a gente chama de chamada SIP, e ele entrega essa chamada dentro da tua central telefônica, PABX, discador, o que for. Ou seja, eu posso ter qualquer infraestrutura de telefonia, meu PABX aqui, a minha plataforma de atendimento aqui, eu consigo agregar um novo canal, que é esse App Call que você comentou. App Call, Web Call, exato. E ele entra como se fosse uma chamada SIP normal. Uma chamada normal de voz convencional, SIP. Se eu tiver URA, passa pela minha URA. Você entrega lá dentro da sua URA e você consegue fazer o caminho da URA normalmente. Você consegue, inclusive, nesse tipo de chamada, trazer contexto. Ou seja, você consegue mandar mais informações do que uma simples chamada telefônica. Você consegue, na outra ponta da URA, a pessoa está navegando no seu app ou na sua página web. Você consegue absorver essa parte do contexto, o ponto exato onde ele estava, alguma coisa que ele já passou, e trazer isso para dentro do teu CRM, por exemplo, e dar um contexto para o agente que receber essa chamada. Ou seja, se traz mais informações durante uma chamada de voz convencional. E isso traz mais conveniência. Ele talvez evita uma série de perguntas de autenticação, de validação positiva da pessoa que vai tomar um serviço. Exato, ou até melhora a experiência do cliente, né? Você encurta o atendimento e você melhora a experiência, que você não precisa muitas vezes explicar a sua situação outra vez. A pessoa que está te atendendo já tem um contexto do que você quer, onde você estava. Sensacional, sensacional. Pensando ainda, pegando um gancho nesse tema, e trazendo um outro tema que é hype já há algum tempo e cada vez mais, que é a inteligência artificial. Um dos casos de uso mais clássicos de inteligência artificial é para o atendimento, né? Agora, começou lá atrás com a IA conversacional para a parte digital, por texto, e agora a gente já tem os voice agents com voz hiper-humanizada, hiper-realista ali. Como é que esse tipo de comunicação com contexto, por dentro do app, por dentro do WhatsApp que você comentou, como que isso ajuda, por exemplo, ou qual que é o impacto disso numa empresa que está pensando em colocar inteligência artificial no atendimento? A ideia aí é facilitar um pouco esse atendimento e melhorar a experiência do cliente, né? Então, quando você coloca um voice agent, você tem duas coisas. Primeiro, você abre um pouco mais o teu espectro de atendimento, ou seja, hoje, muitas vezes por conta de custo, ou tendo de não ter um volume, não faz sentido você ter sua operação 24/7. Então, muitas empresas à noite não têm atenção, de manhã muito cedo também não, ou um final de semana, um feriado. Quando você coloca um voice agent, a primeira coisa que você cobre, melhorando a experiência do teu cliente final, é que ele consegue um contato efetivo com você, independente do dia e da hora. A parte de contexto, o voice agent consegue consumir, entender o contexto e transferir esse contexto para algum outro ponto, para um CRM. Numa próxima chamada, num eventual retorno, esse agente consegue consumir o conteúdo de chamadas prévias e já partir daquele ponto, ou se a próxima chamada precisar de um agente humano, ele já tem todo esse contexto para ser consumido e melhorar a experiência novamente do teu cliente final. Ele não precisa começar tudo de novo, as explicações. Então, por exemplo, se eu estou aqui num WhatsApp, eu estou fazendo, vamos voltar para o tema dos laboratórios, eu estou fazendo o agendamento de uma lista de exames aqui, então estou subindo ali no aplicativo ou no WhatsApp foto do pedido médico, eu estou colocando aqui todas as informações, nome, CEP, mais próximo, etc. E estou interagindo ali com o bot. De repente eu preciso sair de casa porque eu tenho uma reunião, eu preciso pegar o carro e preciso dirigir. Se eu fico, 15, 20 minutos sem responder, tenho medo que esse bot encerre meu atendimento, eu preciso começar tudo de novo. Putz,
tem bot que preencher essa quantidade de informações toma tempo e não é agradável. Eu conseguiria, nesse tema de contexto, já que eu estou conversando e as informações estão indo, eu conseguiria escalar isso, ou seja, mudar de uma conversa pelo WhatsApp de texto para uma conversa pelo WhatsApp de voz com a IA, quando eu entro no carro e ligo no Bluetooth, por exemplo? Consegue. Hoje em dia funciona e é justamente essa a função mais interessante do contexto. Você consegue iniciar essa conversação por um canal que naquele momento faz sentido para o cliente. E pensa também no seguinte, Vitor, quem usa o canal de texto normalmente não quer ficar preso, especialmente o WhatsApp. Então você manda algo, você sai para fazer alguma outra coisa, daqui a pouco você responde uma outra pergunta, etc. Essa é uma grande vantagem. Não é online, não é real time. Não é real time e muitas vezes você não fica a conversa inteira ali. Uma conversa talvez que pudesse ser feita em 10 minutos, pode ser feito em 4, 5 horas. Você manda uma pergunta, você vai pensar, manda outra. Com um agente humano, isso é impossível, porque esse próprio agente humano tem um limite de tempo que ele vai trabalhar. Ou seja, ele vai ser trocado por um outro agente humano. Se é um bot, a primeira vantagem, você consegue começar essa interação, ele consegue continuar essa interação com você, e se por acaso, por necessidade ou não, você tiver a intenção de mudar o canal, por exemplo, olha, eu não vou poder digitar pelo motivo que for, podemos continuar por voz, ele escala para voz, ele te liga automaticamente, ou você pode ligar para ele te identifica, muitas vezes pelo número do seu telefone, ou por algum outro tipo de ID que é customizável, ele te identifica, lê o contexto e continua daquele ponto com você. Sensacional. E para quem está do lado de cá, o cliente final, o usuário, está tendo essa experiência totalmente, é como se estivesse conversando com uma pessoa. Uma pessoa, aperta o botão aqui, vamos falar por voz agora, aperta o botão. Então, continuando, sei lá, a unidade mais próxima do meu trabalho é essa daqui, tem horário para as 15 horas? Tem, pode vir. É exatamente isso, essa é a ideia. Legal. É igual você falando com um amigo seu, poxa, posso te ligar para ir mais rápido? Você liga e continua a conversa totalmente de forma transparente. Não, isso é interessante, cara, porque assim, só recapitulando algumas coisas que você trouxe aqui. A gente começou falando sobre a dificuldade das empresas falarem com as pessoas e quanto isso é prejudicial tanto para as empresas que precisam falar, quanto para as pessoas que muitas vezes precisam receber uma informação, né? A gente falou de fraude, quanto que isso é ruim tanto para as empresas que têm prejuízos com isso, quanto para usuários que muitas vezes também têm prejuízo, às vezes não é ressarcido, tem a questão emocional de ter caído num golpe, que quem caiu no golpe sabe como é que é. E a gente está falando agora aqui de uma questão de tornar os processos mais simples, tornar um processo de agendamento de uma consulta, agendamento de um exame, de eu buscar uma informação, um processo mais simples, que você inicia por um WhatsApp, ele não é síncrono, você continua por voz, ele não vai te refazer aquelas perguntas todas de novo, ou seja, simplicidade, facilidade, redução de esforço, né? Se a gente for pensar no mercado como ele está hoje, onde as pessoas bloqueiam, não atendem, onde a gente tem tecnologia, falta de tecnologia não é, a gente tem tecnologia, tem IA, tem chatbot, tem fluxo. O que levou à situação que a gente está hoje? Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem um excesso de dados, só que parece que está tudo saturado. O que levou a essa saturação a ponto de que, apesar de ter mais canais, mais tecnologias, a gente fala menos, a gente se comunica de uma forma pior? Então, Vitor, respondendo a tua pergunta, foi o que a gente começou a falar bem no comecinho, né? Eu entendo que as empresas não se preocuparam há um tempo atrás, graças a Deus isso parece estar mudando, mas elas não se preocuparam em entender o cliente, o canal. Então começaram a gerar esse flood imenso, certo? Ou seja, é um volume imenso de e-mails indesejados, canal de voz indesejado, milhares de chamadas, inclusive o WhatsApp. Muitas tentam usar de forma talvez inadequada. A Meta tenta dar uma segurada ali. E aí o que acontece?
Isso força as pessoas a buscarem uma alternativa. O usuário, ele começou a buscar alternativas tentando bloquear tudo. Então a primeira coisa foi, ok, eu quero bloquear tudo. Algumas empresas criaram aplicações para tentar ajudar esse usuário, dizendo, olha, eu vou monitorar todas as redes, eu vou observar tudo e eu vou lhe notificar quando aquilo é um possível spam, uma fraude, etc. Então hoje em dia, se você tiver um celular Android, por exemplo, ele já vem nativo em muitos. Outros você precisa instalar um aplicativo. Existem vários aplicativos para isso, mas você cria filtros. E a ideia desses filtros é que números que realizam muito spam, eles criem telas de spam de alerta, ou então, às vezes, eles até bloqueiam a chamada. Ou seja, para a pessoa, para o cliente que recebe, ele nem vê tocar. E para a empresa que disca, também não sabe que nem chegou a tocar. Ou seja, muitas vezes você disca e na outra ponta a sua chamada nunca chegou nem a ringar o telefone dessa pessoa. Foi passando o tempo e os filtros foram evoluindo. Recentemente, ano passado, lançaram alguns filtros de discagem. A Apple foi a pioneira nisso, o Google tem também alguns, onde você ativa uma IA no seu celular. Quando uma chamada telefônica chega, essa IA atende a chamada, conversa com a pessoa, pede informações básicas de nome, razão que você está ligando, etc. Se a pessoa responder... Uma secretária eletrônica 2.0. Uma secretária eletrônica IA... Powered by AI. Turbinada. Ela entende tudo, transcreve e manda esse texto para a pessoa. Aí a pessoa decide se vai ou não atender. Então isso foi talvez a resposta dos usuários para essa situação, diria que quase que insustentável. Sim. Que a gente está chegando hoje. Se você perceber, em diversos países, no Brasil é que eles tentaram criar um filtro pela Anatel, que foi a numeração 0303, que causou um colapso no mercado de call centers e acabou não indo muito para frente. No Chile eles têm uma, na Espanha acabaram de lançar outra, é o mesmo conceito. Na Colômbia também, mas... talvez isso não seja... Eu não vejo isso como uma solução, tá? Isso talvez mate todo tipo de comunicação e vai gerar um problema. Aquela comunicação, por exemplo, no seu caso... a proativa que te interessa, benéfica, pode ser que você não receba. Ou seja, o canal para... Na verdade, a forma correta é que as empresas elas passam a conquistar a confiança dos seus clientes, dos seus prospects, de forma respeitosa, conhecendo, fazendo da forma correta para evitar esse tipo de bloqueio que hoje em dia o usuário ele está mais empoderado até para bloquear. Com aplicativos. Tem mais ferramentas. Tem mais ferramentas. A própria Anatel coloca aqui no Brasil algumas regras, né, que tentam prevenir as empresas de cometerem abusos, etc. Bom, Léo, a gente está caminhando aqui para a reta final, que eu queria te perguntar. Esse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira, em operadora, trabalhando mais de 10 anos nessa operação, fazendo captação de clientes por diversos canais, testando diversas estratégias, com diversos perfis de cliente ao redor do mundo, né? Clientes que têm comportamentos diferentes, que reagem, que utilizam canais diferentes. Cara, como que você resumiria o que você aprendeu, o que você aplicou daquilo lá? E conta um pouco para a galera aqui qual que foi sua missão trazendo isso para dentro da Noveto, aqui nessa migração que você fez, e como que isso agora está disponível para as pessoas e para as empresas aqui no Brasil. Tá, tudo bem. Bom, a ideia sempre foi manter um ecossistema limpo e viável para todos. Então, assim, muitas empresas têm a necessidade de se comunicar e a gente não quer poluir, tornar um ambiente muito tóxico para as pessoas. Então, a gente busca um certo respeito. Então, no passar do tempo, a gente foi fazendo um estudo para entender o comportamento e
quais eram as possibilidades existentes usando a tecnologia de diversas empresas e meios, não só telefônicos, para que você pudesse trafegar por rotas, por canais distintos e chegar nas pessoas. A gente criou algumas estratégias de não só discagem, mas de comunicação. E aí, o que eu percebo é que para muita gente, especialmente quem não é da área, você não conhece todas as possibilidades. O que a gente tem feito aqui na Nuveto, a gente criou um produto, a gente chama esse produto de Conecta Mais. A ideia desse produto é aumentar a sua taxa de contato, e o que esse produto faz é, de forma dinâmica, ele explora todos os tipos de feature possível, não só das operadoras, mas WhatsApp, dentre outros, e ele orquestra isso de forma que você passe pelas alternativas existentes e encontre o canal adequado, e aí a partir daí você consegue focar nesse canal. Isso reduz muito a quantidade de chamadas que você faz, de mensagens que você manda, é melhor para o usuário, é melhor para você. Vou te dar um exemplo, assim, de canais e coisas. Quando você fala, por exemplo, de telecomunicações, quando você contrata um serviço telefônico, você tem serviços telefônicos com numerações fixas, que fazem sentido. Muitas vezes a pessoa contrata um número de São Paulo, que nem você falou, e ela disca para fora do estado. Nós temos numeração fixa para todos os estados. Uma outra coisa, numerações móveis, existem operadoras que vendem, rotação numérica, SMS, RCS, WhatsApp. Nós temos um sistema orquestrador que te permite fazer uma chamada, detectar o áudio que passou por essa chamada, identificar se ela foi para um voicemail, se ela teve uma mensagem da operadora, e a partir desse áudio, instantaneamente chamar um outro canal. Por exemplo, um exemplo de estratégia, eu posso tentar ligar para alguém, se a pessoa não puder falar comigo e rejeitar a minha chamada, pode ser que eu ligue num momento ruim, ela está ocupada, ela vai rejeitar, isso vai para um voicemail, e nesse momento eu vou disparar um WhatsApp para ela. Eu consigo, inclusive, fazer um processo padrão de opt-in, que é um processo ideal, homologado pela Meta, etc., que antes de fazer uma ligação direta de voz por WhatsApp, eu preciso fazer esse processo. Eu consigo criar esse processo e disparar ele para o usuário automaticamente quando uma chamada vai para um voicemail ou não completa pela razão que for. Se esse usuário me dá uma permissão, eu já sei que ele quer que eu use esse canal, eu recebo essa permissão e as próximas chamadas eu já faço uso por esse canal. Cara, a gente tá falando muito de voz aqui. E só um parênteses que eu acho que faltou aqui antes da gente terminar. Por muitos anos eu trabalho com atendimento, esse ecossistema de contact center desde 2003. E, cara, de pelo menos 10 anos para cá, o que a gente ouve falar é de digitalização, é que o telefone vai morrer, que a voz vai morrer, etc. E, ao mesmo tempo, a gente vê que estão surgindo dispositivos com inteligência artificial, onde as pessoas estão cada vez mais dando comandos por voz. Recentemente, o WhatsApp disse que o Brasil é o país que mais faz ligações de WhatsApp, voz, e manda mensagem por voz no WhatsApp. Agora, com o AI Voice Agent, está subindo a demanda disso drasticamente. Cara, acho que 9 em cada 10 empresas que eu falo, os caras têm um projeto, um piloto, ou seja, em algum estágio de maturação mais de AI para voz. Na sua opinião, voz vai morrer, não vai morrer? A voz no telefone vai morrer? Para onde a gente está indo? Eu não creio, Vitor, que a voz vai morrer nunca. A voz é um canal de urgência, né? Pode ser que o uso dela mude, mas você pode ver o seguinte, qualquer pessoa que tem uma urgência, ele opta pelo canal de voz. Se você quer ser atendido rápido, ele vai usar o canal de voz. Ou seja, eu não creio que a voz vai morrer, eu não creio que nunca vai morrer. O que pode ser que aconteça é que a outra ponta, talvez os agentes, as pessoas que recebem,
parte desse trabalho seja substituído por agentes de inteligência artificial, mas eles vão continuar lá para te atender com urgência. Ou seja, a voz continua sendo o canal mais natural, mais humano que tem. Quando você tem uma emergência, quando você precisa ter aqueles fatores extra que na voz você tem emoção, na voz você transmite confiança, é o canal que as pessoas vão preferir. É o canal que faz mais sentido, exato. Maravilha, excelente. Léo, cara, foi um prazer ter você aqui, foi excelente. E galera, se vocês que estão assistindo aí tem essa dificuldade em se comunicar com seus clientes, se vocês têm dificuldade em lidar com uma ou diversas operadoras, se esse mundo de telecom para vocês é um pesadelo comum, deixe o seu comentário, entre em contato com a gente. O Léo, ele construiu isso aqui dentro da Nuveto para esse tipo de empresa, para resolver esse tipo de problema, fazer com que as empresas consigam se comunicar de forma positiva com seus clientes e assim aumentar a taxa de contato efetivo e assim poderem ser proativas e poderem falar e desenvolver seus negócios de cobrança, de onboarding, de televendas, enfim, tudo que diz respeito a campanhas ativas, né? Campanhas outbound. Obrigado por acompanhar até aqui. Fiquem de olho, logo o episódio número 2 da segunda temporada do CX Talks. Valeu!